uma casa pequena e branca, com uma chaminé muito alta, por onde saía o fumo da lareira. No inverno estava sempre acesa, que servia para cozinhar e para aquecer a casa. À roda da casa havia um pomar com árvores de fruta, e como as árvores eram de várias espécies, havia sempre fruta fresca, durante o lapso do soalho. Quando passava a estação própria de cada fruta, via-se para as compotas que a mãe do rapaz fazia e que guardava-lhes elas de barro e balões de vidro que davam sempre um cheiro perfumado para toda a casa. Além das árvores do pomar, o carro à roda da casa onde o rapaz vivia tinha também outras árvores, muito altas e grossas, e que eram tão antigas que estavam lá antes da casa ser feita pelo avô do rapaz. As pessoas que moravam naquele lugar e na aldeia próxima bebiam daquela água, cozinhavam com ela e pescavam no rio. Por isso, todos tinham muito cuidado para não sujar o rio, deitando lixo ou outras coisas lá para dentro. As pessoas sabiam que a água é a coisa mais preciosa da vida e que o rio corretivo é um milagre da natureza, que não pode ser estragado. Aí, nesse pequeno lar que o ribeiro formava, o rapaz aprendeu a nadar, ainda muito pequeno, e passava lá todo o dia a nadar, a tomar banho. Quando ficava um pouco frio, de tanto tomar banho, o rapaz vinha estender-se na margem do ribeiro e ficava a aquecer-se ao sol. Nas noites de verão, antes de ir para a cama, vinha também muitas vezes sentar-se ali para se refrescar com uma brisa fresca que vinha do rio, ou então ficava a olhar para as estrelas do céu que brilhavam como se estivessem todas em festa. Às vezes, passava uma estrela cadente no céu e o rapaz pedia logo 3 desejos à estrela como tinha aprendido com a sua mãe. A mãe que ensinara tão bem que a estrela do céu era uma pessoa boa, que tinha morrido e que tinha deixado na terra alguém que lhe gostava muito. Por isso, ficava no céu depois de morrer e de lá de cima via tudo o que se passava cá em baixo e tomava conta das pessoas de quem gostava e que deixaram cá em baixo. Uma noite de verão, quando a luz da lua deixava ver até o fundo do rio, aconteceu que o rapaz estava sentado e ouviu um barulho de alguma coisa, a roçar nas silvas, na outra margem do ribeiro. Escondeu-se mais na sombra e ficou muito quieto a escutar. Então, viu um grande javali com as duas presas que pareciam patas. Viu o focinho a chegar ao chão, saiu do mato, seguido por 2 filhotes pequenos, e foi até ao ribeiro, onde todos começaram a beber água. Com o coração aos pulsos, medo e excitação, o rapaz ficou suspenso, sem prazer no movimento e quase sem respirar, até que os javalis dos filhotes acabassem de beber e desaparecessem outra vez no mato. Mas a maior aventura do rapaz no rio ainda estava para acontecer, e deu-se num ataque de primavera, quando o campo estava cheio de trigos, de alqueires e de girassóis, e a casa parecia toda cercada de flores, crescia nos canteiros e nos vasos que a mãe do rapaz regava e tratava com tanto cuidado. Era uma tarde já quente, mas a água do ribeiro ainda estava muito fria para se poder tomar banho. De repente, o rapaz ouviu um grande barulho na água, atrás de si. Voltou-se ainda a tempo de ver um enorme peixe que dava um salto imenso fora da água, todo vestido como se fosse uma bailarina. E depois ficaram em instantes suspensos no ar, olhando tudo à roda, e outra vez dentro de água, com um grande estardalhaço, salpicando a água até onde estava o rapaz. Sem saber o que fazer, e até sem coragem para fugir, o rapaz ficou a olhar para a água e viu claramente o peixe que nadava de um lado para o outro, como se fosse dono do lago. O mais extraordinário é que daí a bocado o peixe tirou metade do corpo fora da água, como se estivesse em pé, no fundo, e pôs-se a olhar para o rapaz, com um sorriso na sua boca enorme. E depois, como se fosse um sonho, o rapaz ouviu o peixe falar. Olá, rapaz. Tu vives aqui? Vivo? Ah, este sítio é muito bonito. O ribeiro é muito bonito. A água é limpa. E há várias pedras onde se pode construir uma casa. Este lago é teu? É meu. É onde eu brinco no verão. Dou tão bem sempre que não está a chover. Mas diz-me uma coisa, Peixe. Como é que tu falas a língua das pessoas? Ah, isso é a história da minha vida. Queres ouvir? Quer? E o peixe
deitado dele. O rapaz gostava muito dele e tratava muito bem. Estava sempre a dar-lhe comida, por isso ele foi crescendo muito. Falava tantas vezes com ele, contava-lhe tudo da sua vida. Conversavam tanto, que o peixe acabou a falar a língua das pessoas, mas só consegue falar fora da água. Debaixo de água só fala a língua dos peixes. Então, aconteceu que o peixe foi ficando tão grande que já não cabia no aquário. E a mãe do rapaz resolveu que ele tinha de ser deitado fora. Então combinou-se que o peixe iria ser lançado no rio. O peixe e o amigo choraram muito por se separarem, mas não havia nada a fazer. Então ele levou dentro do aquário para o rio e deitou-o lá para dentro, dizendo-lhe: vai e ser feliz. E de então para cá já passou muito tempo e o peixe tinha andado sem parar, subindo e descendo esse rio e outros ribeiros, à procura de um lugar bom para fazer a sua casa. Mas ainda não encontrei nada tão bom como o aquário onde cresci, porque esta é a história da minha vida. O rapaz ficou em silêncio, a pensar no que fazer. Aquele peixe enorme e falador era uma coisa muito estranha ali no seu ribeiro. O peixe precisava de uma casa para viver. E pensou noutro rapaz que tinha chegado quando se separara do peixe, e que a esta hora deveria estar a pensar se o peixe seria feliz no rio ou se não tinha encontrado um lugar bom para viver e já queria ir parar ao mar sem engolir o próprio tubarão. Assim, quando o peixe tirou a cabeça fora de água, o rapaz já sabia o que ia fazer, mas antes perguntou: Que espécie de peixe és tu? Só uma carpa, um peixe de rio, os que dão os maiores saltos fora d'água. Estamos a viver sempre no mesmo sítio e vivemos muitos anos até morrer. Então, peixe, vamos fazer uma coisa. Fica a terminar aqui, constrói a tua casa e faz a tua língua. Mas ninguém pode saber que tu falas a língua das pessoas, que nós os dois não sabemos. Se souberem que eu falo como peixe, ainda vão achar que eu sou maluco, ouviste? Fica combinado e vamos ser amigos. E muito obrigada. E assim, durante toda aquela primavera, o rapaz e o peixe foram ficando amigos, aprendendo a brincar juntos. Quando o rapaz não tinha escola ou não era chamado para ajudar os pais, tinha de ir ao ribeiro e ali ficava a falar com o peixe ou a jogar a bola com ele. Chegou o verão e os dias lindos continuaram, mas agora com mais calor. Estava sempre sol e noites claras de estrelas, e em breve a mãe do rapaz autorizou a passar a tomar banho no rio, porque já não estava frio. Esses foram os tempos de grande brincadeira entre o rapaz e o peixe. Juntos mergulhavam dentro de água. Passou o verão, veio o outono, e em lugar das chuvas que se esperavam, o sol continuou sempre a brilhar e os dias continuaram muito quentes. O rapaz estava feliz, porque isso permitia-lhe continuar a tomar banho no rio durante o dia e a visitar-se à noite na sua margem. Mas o pai do rapaz andava calado, com cara de poucos amigos, falando pouco e resmungando muito. Pelas conversas do pai com a mãe, o rapaz percebeu que ele estava preocupado com a falta de chuva. As colheitas do outono estavam ameaçadas, o milho estava seco, as uvas queimadas, a seara não crescera e não havia azeitonas nas oliveiras. Um dia, o rapaz ouviu uma conversa entre o pai e a mãe. Dizia o pai: Já não há pão de celeiro, não há azeite no lagar, não há fruta nas árvores, não tenho legumes nenhums para vender na cidade de própria comida. Não sei o que vamos dar de comer aos filhos daqui em diante. Como não choveu nada durante a primavera e o verão, nem sequer a caça nos come. Não vejo um coelho, uma lebre ou uma codorniz. Fugiu tudo. A mãe ficou calada a pensar. Também ela não tinha fruta para fazer compotas. Não havia trigo nem milho para vender ao moleiro, para que ele os transformasse em farinha no seu moinho. No galinheiro já restavam poucas galinhas e patos e também não havia comida que sobrasse para lhes dar. O porco devia ser morto quando viesse o frio, não tinha engordado muito e não daria muita carne para o inverno. A mãe do rapaz já tinha conhecido outros anos assim e sabia que não havia nada a fazer, que só choveria quando o senhor quisesse. Não sei o que vamos fazer. Não sei o que vamos dar de comer aos nossos filhos. De repente, a mãe teve uma ideia e a cara dela alterou-se. Agora me lembro. E há dias uma capa gigantesca aqui à frente de casa. Voltei a vê-la 2 dias depois. O que quer dizer que ela vive aqui. Se tu bloqueares o rio, ela não consegue fugir e fica presa. Então, podes apanhá-la nem que seja com um tiro de traçadeira. Digo-te, aquele peixe
Deve pesar uns 50 quilos e depois arranjar. Deve dar comida para 2 meses. O que achas? Grande ideia. O rapaz ouviu aquela conversa e ficou gelado de dor e sem saber o que fazer. Se avisasse o peixe e ele fugisse nessa noite, ficava na mesma sem o seu amigo e a família ficava sem comida. Do outro lado, se deixasse o peixe pescar a carpa, ele não conseguia imaginar-se capaz de comer aos bocados aquele peixe que agora era seu grande companheiro de conversas e brincadeiras. Correu até à margem do ribeiro e fez o sinal combinado para acordar o peixe, dando 3 pedrinhas para o sítio onde ficava a casa dele. Mas o que é que se passa? O que é que queres uma hora? Tens de fugir já esta noite. Daqui a um quadro, a roupa do dia. O pai vai montar uma medida. Se não tiver fugir, vais ficar preso. As despedidas foram rápidas e tristes. O rapaz tinha lágrimas nos olhos ao pensar que se ia separar do amigo e também por pensar que o peixe tinha de recomeçar a sua procura e o sítio bom para viver. Adeus, adeus. Não chores. Talvez se eu for vir para muito longe, talvez te possa vir visitar no verão no que não nos vamos juntos. E nunca me esquecerei que me salvaste a vida esta noite. Estava claro que no dia seguinte foi a grande decepção e o desalento do pai quando percebeu que afinal a carpa já não vivia ali. O rapaz seguiu os seus gestos à distância, sentindo-se culpado por aquela traição, mas ao mesmo tempo sentindo-se aliviado por não ter de ver o amigo a ser morto com um tiro. Nessa noite, o jantar foi muito triste. Todos estavam silenciosos e tristes. Os pais, por terem visto desaparecer a última esperança de arranjarem comida para os próximos tempos, e o rapaz, porque tinha saudades do amigo. Ninguém conseguia pensar nele sem imaginar a falta que ia fazer. E tudo continuou triste nos dias e nas semanas seguintes. O sol continuava a brilhar e os dias eram lindos, mas não se pode comer o sol. Tinham passado 2 semanas desde que o peixe se fora embora. A lua estava agora cheia e num céu límpido, sem nuvens algumas, de noite via-se quase tão bem como de dia. Numa noite dessas, o rapaz estava a olhar para o ribeiro quando o coração lhe deu um pulo no peito. Foi como se tivesse uma visão. Primeiro, distinguiu um pinguim debaixo de água. Depois, viu claramente o corpo enorme do peixe se levantar fora de água e ficar ali, em pé, como se estivesse a chamar por ele. O rapaz pegou os olhos para ter a certeza que não estava a sonhar, mas não estava. Viu o peixe mergulhar, passado um bocado para respirar. E logo depois, voltar a tirar a cabeça fora de água e ficar quieto para olhar. Ui, é ele. Voltou, está à minha espera. Olá, amigo. Que fazes tu aqui? Voltei para viver aqui outra vez, se me deixares. Mas como posso voltar a viver aqui? Um pai de besta que vão te ver. Mas só resolver o vosso problema. Se eu arranjar comida para vocês todos, o teu pai já não precisa de me pescar, não é verdade? Como é que nos arranjas comida para 2 meses? Já arranjei, está ali ao fundo do rio. Para agora. O rapaz olhou para onde o peixe tinha vindo, mas só conseguia ver e pareceu ser um enorme bulho atado. Que é aquilo? E o peixe explicou o que tinha acontecido. Quando saiu dali, desceu o ribeiro e chegou ao rio grande mais adiante, junto ao moinho. Não sabia se havia de descer o rio ou subir-o, e a pensar que devia ser triste para eles não terem comida, e como devia ser horrível para os seus pais. Foi então que de repente se lembrou que mais para cima, há muito para o alto no rio, estava um navio naufragado, que se partiu ao meio e foi ao fundo, abrindo-se o porão e despejando a carga no fundo do rio. Como o peixe tinha sido criado num aquário, numa casa com pessoas, ele sabia o que era aquela carga, latas de comida, daquelas que as pessoas comem. Então, voltou a subir o rio até lá para encher um saco grande com elas. Era aquele saco que estava ali. Mas como é que conseguiste arrastar esse saco enorme? Com esse peso todo até aqui? Ora, foram 12 dias e 12 noites de esforço. Fantástico! Fantástico! Nós estamos sós e totalmente a salvo. Amanhã vou dizer ao meu pai que foste tu que trouxeste a comida e foste tu que nos salvaste. Quer dizer, não posso dizer que falas a nossa língua. Senão vou achar que és um fantasma e vão perguntar-te. Por outro lado, também não posso dizer que brincas e nadas comigo. Vão se assustar e vão querer sair de mim mesmo. Não te preocupes, vou ter certeza que és um peixe muito inteligente e nosso amigo. E que nos salvaste. E que por isso é preciso viver aqui para sempre. E assim fez o rapaz no dia seguinte.
antes da primavera. Quando tudo ficou arrumado, quando os pais se sentaram felizes à mesa, antigamente concordaram em deixar o peixe ficar lá a viver. Ele trouxe-nos sorte e nos trouxe os nossos amigos. Os animais também podem ser nossos amigos, não são só as pessoas. E a primeira coisa que o pai fez quando acabou de